Shalom, paz seja convosco. Estamos aqui nessa tarde de domingo no canal Vem Sem Demora para uma pequena e breve mensagem. Ainda não é os nossos estudos que nós temos já prontos para passar. Nós temos uma pequena live nesse domingo sobre o louvor, ok, pessoal? É uma breve mensagem, mas para você entender o que nós temos visto hoje dentro do sistema religioso, né? É um louvor sem graça, totalmente de forma, eu diria, carnal, não é espiritual, porque estão usando o nome errado e adorando a pessoa errada, ok, pessoal? Estão se tornando ídolos, tem até fã-clube, né? Eu não vou citar nome de bandas gospel nem de cantores, mas tem até fã-clubes. Então, se ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, muito menos esse louvor sem graça ele vai aceitar o nosso Criador e a justiça nossa, com certeza, né? E muito menos Yahshua, né? Que eu creio que é o seu filho também não, porque ele sempre ensinou que teria que adorar ao Pai, prestar obediência em primeiro lugar ao Pai, porque ele foi um enviado do Pai, ok, pessoal? Então nós vamos começar descobrindo alguma coisa sobre o que significa essa palavra louvor. Muitos acham que é só cantoria, cantorias, pulos e gritos, né? Show gospel, né? Tem pessoas que dizem que foram batizadas no Espírito Santo nesses louvores, eu também cria nisso, a qual eu sei que o Espírito Santo não está nesse negócio, porque não é santo que está dentro desses templos, né? Então o Espírito do Criador é o entendimento na palavra como ela é. Tá bom, pessoal? Abra aí então, já deixa aberta a sua Bíblia aí, né, no Salmos 8:2, né? E depois Mateus 21:16, perdão. Mas a princípio nós vamos ler aqui uma análise que eu fiz sobre a palavra louvor, o que significa isso, né? Nós entendemos assim, o louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, né? Ou seja, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Já começa por aí. Esse é o louvor, tá? Enaltecer, exaltar alguém, né? Ou alguma divindade. Esse é o louvor, não é gritar e pular e saltar, tá? Gente, eu não tenho nada contra quem canta, mas ele falou em João 4:23-24, né? Ali deixou escrito ali o nosso Salvador, eu creio que está certo, né? Ele escreveu, está escrito assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então eu falei, os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adoradores do Pai, não é adoradores do Filho. Hoje é diferente. Estão adorando a Jesus, estão adorando a Deus, que é nomes paganizados, né? E nós sabemos que o certo até então seria, já que eles querem tanto serem santos e achar que estão bam das Escrituras e da Bíblia, deveriam adorar o Pai, já que eles dizem que Deus é Pai, né? E eu sei que não é Zeus, e Jesus também não é. Então até aí está errado. Aqui você já tem uma base. O que significa essa palavra louvor? O que mais eu poderia falar? Nós fizemos mais uma anotação aqui. Olha só, o uso da palavra louvor pode ser vamos dizer assim, empregada em frases que representam, né, situações de glória, né, de alguém ao cumprir aquela atividade. O que mais eu poderia falar? Que eu acabei de falar aqui, né? Que é algo que deve ser direcionado
alguém, né, que representa muito para você. Eu não posso dar um louvor de adoração ao meu filho, à minha esposa, ao meu chefe, os meus irmãos, os meus amigos. Não posso. Até então aqui eu entendi o que significa o louvor. Agora, claro que hoje no sistema religioso é cânticos, né? É danças, é pulos, é jovem com um brinco na orelha, cabeludo, cabeça rapada, corte moicano, acho que é isso que se chama, né? Etc, etc, etc. Uma série de visuais que acham que estão louvando e adorando ao Criador. Não, estão adorando a criatura, é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Infelizmente misericórdia, mas gente. Mas tá uma verdadeira bagunça. Até nesses templos religiosos que a gente vê aí, dessas igrejas, o coitado do pregador, né? Ainda que o pai não está nesse negócio para eterno, às vezes vão dar 15, 20 minutos para o pregador pregar. Eu já cansei de passar por isso, quando eu estava nesse sistema religioso. E quando era músicas, né? Levava de 1 a 2 horas. Olha só. Olha a esculhambação que tem nesses cultos. Quer dizer, para cantar, canta quarteto, canta coral, canta jovens, canta mulheres, canta homens, canta tudo que é grupo. E aí o pregador vai lá, prega dentro do sistema religioso, às vezes 15 ou 20 minutos e olhe lá. Eu já passei por isso. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Ainda que está tudo errado, ainda tira um tempo para pular, cantar em coreografia e o pregador entra com a palavra depois. Misericórdia, né, gente? Infelizmente é desse jeito que está acontecendo. E nós vemos cantores que cantavam música de funk para o mundo, rap, sei lá o que, e aí a audiência parou, né? O que estava dando para eles tirou, e aí eles vão para o outro lado achando que estão certos e estão errados, e aí vão tirar dos trouxas. Infelizmente, eu tenho que usar esse termo. Vão tirar das pessoas que são ignorantes na fé e começam a pagar por DVD, por esses CDs, um absurdo dinheiro para ver às vezes uma cantarolada, umas músicas sem graça, que tem até a letra bonita, a pessoa chora e coisa e tal, né? Move com o sentimento das pessoas, é a música, né? Mas não sabe isso, que não tem inspiração nenhuma divina. Não tem. Não é assim que o Criador ensinou a louvar a Ele. Todo ser que respire louve ao soberano, tá? Mas não dessa forma, tá, gente? Acho que é o Salmo 50, né? Não estou lembrando agora se é o Salmo 50 ou 151. Todo ser que respire louve ao Criador, mas não assim. Você tem várias formas de louvar ao Criador. Várias formas. Ajudando alguém, orando por alguém, estendendo as mãos para alguém, ensinando alguém. Você já está louvando o Criador. Você já está adorando o Criador e ajudando o seu próximo. É uma forma. Bom? Até então, tranquilo? Vamos lá. João, capítulo 9, versículo 39. João, capítulo 9, versículo 39. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora dessa tarde de domingo, né? Já começamos a falar, estamos agora exatamente 17 horas e 43 minutos e 54 segundos, né? Hoje é, digamos que é 3 já de fevereiro de 2019, né? Estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, descontraído pela misericórdia, digamos assim, né? E pela palavra do Pai, que nós amamos. Somos falhos, somos um ser em obras, mas estamos fazendo de tudo para melhorar, para ajudar. Nosso desejo no canal Vem Sem Demora não é agredir religião, não é agredir ninguém. Até então você tem o livre-arbítrio, amados irmãos, para escolher a religião que você quer, o segmento que você quer. Mas antes disso acontecer, olhe nossos vídeos, estude, pesquise, né? Se questione, né? Porque até então nós não podemos, né, dar com a Bíblia na cabeça de ninguém, muito menos a Escritura, né?
Nós estamos aqui para ser ensinados e ensinar. Então, você tem livre-arbítrio para escolher. Você tem livre-arbítrio para escolher. Mas quando você fizer a escolha, por favor, faça a escolha certa. Pelo Todo-Poderoso e all justiça nossa. Tá bom, gente? E por o seu filho Yahshua. Tá? Vamos seguir? João 9,39. Está escrito assim. Então, revelou Yahshua: eu vim a este mundo para julgamento, vírgula, olha só, a fim de que o cego veja, né, e os que veem se tornem cegos. Olha só, olha o que eu acabei de ler, João 9,39. Esse livro aqui é interessante, João 9,39. Muito interessante esse texto. Aqui nos versículos anteriores desse mesmo capítulo 9, nos relata uma história brilhante, que é verídica, que foi real, do próprio Yahshua, na sua Bíblia do Almeida está Jesus, que ele fez um grande sinal de milagre, através de suas mãos. Tinha um cego de nascença, e ele teve um encontro com o mestre, ele teve um encontro. E a Bíblia nos relata que ele se aproximou deste homem, vou encurtar a história, que é verídica, e ele, claro, óbvio, que ele perguntou se ele queria ser curado, se ele queria voltar a ter a visão. Até então, Deus de nascença, ele era cego, esse moço. Porque depois, mais adiante, seus pais relataram isso para os fariseus, os sacerdotes da lei. Interessante que o Yahshua, o Yahushua, como você queira falar, eu falo também Yahshua, vamos falar Yahshua para você entender, o Salvador, ele pegou com suas mãos e pegou fez um lodo no chão e veio e untou seus olhos, ou seja, passou aquela lama nos seus olhos. E imediatamente esse homem começou a recuperar a visão. A visão que até então ele não tinha desde a sua infância, eu diria, desde o seu nascimento, ele não tinha essa visão. Era escuro, era trevas, ele não enxergava nada. E o mestre o curou. E aí, os que antes o conheciam se impactaram, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, né? Esse grupo. Aí então, o que mais eu poderia falar? Esse moço impactou aquele local. Impactou. Muitos não entendiam o que tinha acontecido. Os fariseus, eles viviam a lei de Moisés e eles não aceitavam esse tipo de sinais, muito menos no sábado, que na lei de Moisés não podia fazer nada no sábado, como os adventistas também pregam assim. Mas só que aí então o próprio Yahshua, ele demonstrou, seja qual for o dia, quando alguém tiver necessidade de uma cura, de um milagre, seria sim alcançado pelo Criador, o soberano Pai, e seria glorificado o nome do Pai em seu filho Yahshua. Foi o que aconteceu. Só que os fariseus não entendiam nada. Quer ver só? Não entendiam nada. E começaram a indagar esse moço, como que um homem pecador, olha a audácia deles, se nem conheciam a Jesus, ou o nome verdadeiro Yahshua, como nós falamos, e eles não entendiam nada, porque eles estavam totalmente sem visão, né? Eles não sabiam até então o que nós estamos falando aí, né, nesse estudo sobre louvor, ou seja, eles não entendiam nada de louvar ao Criador com todas as suas forças, não desse formato de hoje. Eles também não entendiam isso, né? Precisaria ter obras, ajudar, né? Ajudar o próximo. Eles não entendiam nada disso. Eles não entendiam.
convocaram esse moço várias vezes, né? Não se conformaram, que esse moço foi curado no tempo, eles não se conformaram. Chamaram esse moço várias vezes, indagaram esse moço, questionaram sobre a fé dele, e ele disse: olha, foi um profeta que me curou. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que foi um homem que tem a ousadia, a sabedoria do alto, não é daqui, não é teologia humana, não é letra. E assim mesmo eles não acreditavam, eles não entenderam nada, chamaram seus pais, os pais desse moço que era cego desde a nascença até então, só poderiam dizer: olha, se ele que já é maior de idade, ele que já sabe interpretar o que é certo e o que é errado, disse a vocês que foi um homem chamado Yausha que curou ele, nós só podemos testemunhar o seguinte: olha, ele era o meu filho, né? Os pais talvez falaram isso. O nosso filho sempre foi cego de nascença, até agora, até então agora. Aí então mesmo que eles se perturbaram mais, porque eles não entendiam nada. E é o que está acontecendo hoje. Acontece hoje dentro do sistema religioso. Louvam a criatura achando que estão adorando o Criador, e cumpre-se esse versículo que eu li agora, 9:39 de João. Ele deixou bem claro, né? E Yausha disse assim: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos veem e os que veem se tornem cegos. Os escribas e os fariseus não sabiam louvar o Criador de forma alguma, e eles viam os sinais, mas eles eram cegos espiritualmente. Ok, pessoal? É o que está acontecendo hoje. Sinais, prodígios e maravilhas, mas não é do Pai, muito menos do Filho. Porque o povo, junto com esses fariseus, com esses pastores, com esses apóstolos, que eu sempre cito, né? Esses profetas fraudulentos, dentro desse templo de pedra, estão igual essa turminha aqui, dos fariseus, sacerdotes da lei. Eles veem, mas espiritualmente são cegos. Tudo que eles veem serve para alimentar o seu eu, o seu bolso, né? E tornar cada vez mais aquela multidão também cega. Misericórdia, né, gente? Que o Pai tenha piedade de nós e deles também. E os que são cegos, ou que estavam cegos dentro do sistema religioso, estão começando a enxergar. O Pai está começando a escolher os seus, está chamando os seus escolhidos, está tirando esses tempos. Eu fui, os irmãos foram, e você vai ser também. Você que está do outro lado da live aí do canal Vem Sem Demora, você também vai ser. Basta você ter o livre-arbítrio de saber escolher. Se você vai ficar do lado desses farisaicos, ou você vai ficar do lado do Altíssimo e a justiça nossa. Então, aqui ele deixou bem claro nesse capítulo de João 9:39. Yausha deixou bem claro. Então revelou Yausha: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos veem e os que veem se tornem cegos. É o que está acontecendo hoje, meus amados. Dentro dessas igrejas, os que estão vendo estão se tornando cegos. Porque o próprio Yausha falou, e está acontecendo hoje. O maior milagre é a salvação da alma, pessoal. Então saia desses tempos, enquanto há tempo. Então, os que estavam cegos espiritualmente, muitos estão se tornando, estão tornando a enxergar a palavra, a escritura como ela é, sem distorções, sem nomes blasfemados, né? Porque até então não pode se transliterar, não pode traduzir, ou é ou não é. De onde se viu isso? Jesus, Zeus, quer dizer Deus, Senhor, que é Baal, tudo errado. Mas o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu nessa época aqui, mais de 2000 anos atrás. Os fariseus estavam vendo, mas espiritualmente eram cegos. É o que acontece hoje. Talvez você veja essa live e não entenda,
Porque ainda você está também no mesmo sistema desses fariseus, desses escribas. Você está vendo, está lendo a Escritura. Nós no canal Vem Sem Demora, outros canais no YouTube, estamos mostrando a verdade, mas você ainda é um cego espiritualmente. Está faltando visão para você, está faltando entendimento. Assim como nós pegamos em outras lives, está faltando brilho. Só que aqui eu estou falando de visão. Entra na visão, mas não de terrena, da visão do Altíssimo. E você vai ver como você vai vencer todas essas barreiras, em nome de Deus. Então aqui, amados, ele mesmo deixou bem claro. Torno a repetir, João 9,39. Ele se revelou aos que eram cegos, tiveram visão, tá? E os que tinham visão continuavam cegos. É o que está acontecendo hoje. Qualquer página dentro da internet, no YouTube, mostra o nome do Pai e o nome do Filho verdadeiramente, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o povo continua hoje correndo. Hoje é domingo. É os verdadeiros crentes domingueiros. Eles têm ousadia, amados, de dizerem, os pastores, não deixe de congregar. E eu sei que a igreja é um corpo, não é parede, não é concreto, é o corpo. O Yahshua, ou Jesus na sua Bíblia do Almeida, ele diz que a igreja é um corpo. Tem que estar sem rugas, sem máculas. Em qualquer lugar você pode se reunir, 2 ou mais, para adorar o Criador, o Yahweh dos céus. Mas o que está acontecendo? Hoje é domingo. Eles dizem que é o dia do Senhor, o Senhor deles, Baal para eles. Eles que vão se curvar. Nós não. Nós todo dia é dia do Criador. É dia do Yahshua e do Criador Yahweh, ou Yah, digamos assim. Isso é nós. Mas eles estão vendo, mas estão cegos espiritualmente. Está faltando entendimento. Está faltando uma busca, uma pesquisa, um questionamento. Livre arbítrio todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Por isso que nós temos que entender que o Deus desse século, príncipe desse mundo, está cegando o entendimento de muitos. Inclusive você, que está talvez aí do outro lado da live, está assistindo pela primeira vez e ainda não se convenceu e não se converteu. Leia, pesquise, veja sites que ensinam. Se você não gostar de nós, entre em outros sites. Mas eu creio que você está começando a entender o que nós estamos trazendo hoje aqui no canal Vem Sem Demora nessa tarde de domingo, sobre o louvor e falando também sobre a visão. É por isso que você vê essas músicas, esses louvores aí que não tem graça nenhuma. Tem graça nenhuma, até essa palavra não é legal. É deuses da Grécia, se eu não me engano. Lá vai vir esse estudo. Então, amados, nós precisamos entender isso. Que muitas pessoas estão cegas espiritualmente, infelizmente umas ainda estão fisicamente. Aí alguém vai me dizer, mas dentro da igreja do fulano de tal lá, o cego abriu os olhos, abriu os ouvidos. Sim. Foi lhe dada essa autoridade para ele realizar esses sinais aqui na terra, nosso adversário. Então você tem que ter cuidado, porque nos últimos dias a Escritura fala que até os seus eleitos seriam enganados. Estão sendo enganados. Tem que ter cuidado. Mas voltando aqui, agora, que nós venhamos aprender com o Criador e com o seu Filho Yahshua, nosso soberano, Criador e Pai, e o seu Filho Yahshua. Ele só abre os seus olhos espiritual, porque vendo você tá, mas você tá cego dentro desse templo religioso. Você está adorando a criatura, não o Criador. E ainda adora errado, ainda que é deuses, ainda que você está adorando a Jesus, que está errado. Matitiá 4:10, ele ensinou ali, Satanás só deve prestar culto e adoração ao Criador, ao soberano, ao Yahshua. Ele deixou bem claro ali.
O próprio Jesus da sua Bíblia não mente. Então, até nisso, você que está dentro desse sistema de pedra, está errado. Não adora a Ele. Tem que adorar o Pai, mas fora desse sistema. Eu só estou comentando que até dentro desse sistema religioso você adora a pessoa errada. Está adorando errado. Mas, ainda bem que tem canais que estão ensinando. Basta você abrir os olhos, primeiro espiritual, depois físico. O que não aconteceu com aqueles fariseus, aqueles sacerdotes da lei, que não entravam no reino dos céus e impediam muitos de entrar. O que está acontecendo hoje, eu sempre coloco essa palavra, essa frase. Bom, vamos ver aqui? Salmos 8:2, para encerrar lá, já quase encerrando a live. Salmos 8:2. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e os poderosos, os silenciando os inimigos, né? E os inimigos digamos assim, destruindo os adversários. Né? Por quê? Aqui deixou bem claro. O salmista que falou assim, ó: pela boca das crianças e dos recém-nascidos suscitasse força, né? Desses sabedoria aos sábios, aos poderosos, né? Aos sábios, perdão, e poderosos, né? E silenciasse os inimigos, né? E maldosos, porque são adversários teus. Tá bom, pessoal? Então, eu aqui entendo assim, pela boca das crianças e dos recém-nascidos. As pessoas também dizem que vem o perfeito louvor, mas não nesse sentido que eu vi esse dia na internet. Me perdoem, irmãos amados, você pode questionar, mas se eu estou ensinando já que o nome do pai é o Yahweh, e o nome do seu filho é Yahusha, ou podemos abreviar Yahusha, o porquê que a criança de 2, 3 anos vai estar louvando esses nomes paganizados que Roma criou, Deus e Senhor? E aí todo mundo se encantava com aquela menina, eu não lembro se era menininho ou menino, acho que era menino, na internet, no Face, eu digo, misericórdia. A criança adorando ao Deus desse século. Ou você acha que os demônios, temos que ser forte no que nós vamos falar, amados. Ou você acha que os demônios escolhem idade ou tamanho para entrar? Claro que não, amados. Eu já fui espírita. Claro que não. Não tem idade para atacar, para destruir ou para pegar o talento. Claro que não, amados. Você precisa de estudar. Quando fala que aos pequeninos, você tem que entender que pode ser direcionado às crianças, como também àqueles que se tornam pequenos diante do Criador. Como está escrito em João 3,30, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Ok, pessoal? E aí eu vi aquilo ali, que não é uma blasfêmia, gente. Ensinando as crianças a adorar a criatura, ao Deus desse século, príncipe desse mundo. Aí depois crescem, já não querem mais cantar, porque não é dessa forma, o louvor ao Criador, nem o seu filho. Estão adorando tudo errado, porque o Pai não habita nesses tempos feitos por mãos humanas. Não habita, né, gente? Por favor. Atos 17, 24 e Atos 7, 48 e 49. Tem que ler. Por favor, tem que ler. E 1 Coríntios 3, 16, se não me engano, fala que eu e você somos o templo do Espírito. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Então você é o templo do Criador. E agora é do seu filho. E como que o meu filho, os seus filhos, vão estar adorando a Deus, que é Zeus, e adorando a Jesus, que significa suíno e cavalo e não Salvador? Ah, mas não aconteceu nada com a minha menina, nem com o meu menino. Agora. Você não sabe lá na frente. E que o Pai das luzes, nosso eterno, guarde os seus filhos. Mas saia desse sistema, tira as crianças daí. Tira as crianças daí. Não ensina as crianças a adorar esses nomes traduzidos da Grécia para Roma e do latim para nós. Não faça isso. Por isso que eu digo,
Você ainda, amados, você que é pai, você que é mãe, ensina seus filhos a adorar a Jesus e a adorar, que está até errado, né? Como eu ensinei, a adorar a Deus, está errado. Está totalmente errado. Você precisa estudar a Escritura como ela é. Abra seus olhos espirituais e você vai entender no físico que nós temos razão do que estamos ensinando a você. Você pensa que está criando um adorador para o Criador? Não. Você está criando alguém que está recebendo o talento aqui da terra, para depois ainda tirar dinheiro dos irmãos da igreja. Misericórdia, meus amados. Misericórdia. É forte, é. Mas é dessa forma que nós temos que ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar, até depois de velha não se desviará dele, do caminho do Criador, do nosso soberano, o Pai. Ensina o nome certo, ensina a adoração certa, o louvor certo. Aí todo mundo ali se enche de razão, fica maravilhado com aquela criança adorando a deuses. Misericórdia, gente. Essa é que eu posso usar esse termo. Até quando essa cegueira espiritual dos pastores, dos pais? Então, igual os fariseus na época que eu falei. Eles veem, mas se tornaram cegos diante do Criador e do seu filho Yahshua. É o que está acontecendo. Acorda, igreja, enquanto é tempo. Ok, pessoal? Vamos aqui a última passagem aqui. Mateus 21:16. Está escrito assim, ó. Não ouves o que estás... Vamos ver o que está escrito aqui. Não ouves o que essas crianças estão proclamando? Uma pergunta. Ao que Yahshua lhes respondeu: sim, e vós nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes o louvor. Olha só, o louvor não é essas cantaroladas aí. Se for adorar, adore em espírito e em verdade, não essas músicas aí. Ok, pessoal? Até uma próxima live, em nome de Yahshua.